Fala galera, beleza? Edson Matsukuma na área. Vamos dar a sequência aí, tá certo? Do vídeo aí com relação à mesa final aí. Vamos para segunda parte aí. Bom, agora é um raise do short stack ali, tá certo? A nossa mão não é uma mão defensável, que não defende bem, mesmo estando no botão. Takeaway defende o small e o big também defende, tá certo? Então a gente pode notar que é um board bem conectado aí, tá? Com possibilidade de brocas, flush draws aí, certo? Podem ter trincas, podem ter dois pares aí. É um board aí que deixa desconfortável quem tem ais, por exemplo, quem tem rei, tá? De se betar esse board aí. Então o short stack resolve não apostar, ele demonstra fraqueza nessa mão. E aí nesse turn vem um 10, completando uma possível sequência. Takeaway sai liderando esse pote aí. Enix somente paga, então pode ser que ele tá pagando para ver alguma carta aí para completar o seu jogo. E o short stack dá um squeeze ali. Ele dá um tribet squeeze ali, mostrando muita força aí no seu jogo, querendo envolver todas as suas fichas. E o takeaway paga essa mão. Então não tem fold mais pro short stack ali, mesmo ele estando perdendo, ele, ele não pode foldar mais essa mão. Takeaway sai liderando, liderou e acertou o full house aí no river. Então a gente viu que foi um cooler aí, Ice Rei contra 10-10, uma mão jogada aí. Quando você tem poucas fichas, você está sujeito mesmo. Você fez slow roll, então ele queria o call aí do takeaway, que tinha uma trinca naquele momento. Tá? Ele tem que se sujeitar a isso, a correr o risco de full house, de flush, mesmo ele estando com a sequência nuts aí com Ice Rei. Tá? Ele tem que fazer o slow roll que a gente fala aí, para pegar o máximo de fichas possível, porque ele tá short stack na mesa, tá certo? Então não tem muito segredo aí não. Nessa mão agora é uma mão interessante, 12 cães contra o Robertson, é um blind war, ele só dá o limp ali, só paga o blind, e o Robertson dá check atrás. No flop, 12 cães dá check, e o Robertson aposta, e o 12 cães paga. 12 cães joga passivo na mão, e agora ele lidera. Esse lead aí não faz muito sentido, tá? Então a gente mostrou aí que quando você tem equidade de mão, mesmo sendo um blind war, ele tinha 9-9 de mão, você não pode jogar muito passivo. Deu a oportunidade ali do Robertson acertar um par maior que o dele, tá? E acabou puxando um pote ali importante que deu uma sobrevida pro Robertson aí. Agora nessa mão a gente tem Ice Rei off, tá? Estamos no Big. Mais um embate aí entre Good Fit e eu, no caso aí. Ele vai abrir de uma forma mais agressiva, então ele abre 3x aí. Foge um pouquinho do padrão, tá? De size e de bet, mas se trata de um blind war, então você tende a fazer apostas mais altas e eu resolvo tribetar ele, né, para equalizar as minhas mãos aí, igual eu já falei, a diversificação de mãos. Então eu faço um tribet, né, e eu vou abraçar. É muito difícil você foldar um Ice Rei aí num cenário desse aí. Passou, tá? Eu continuo brincando com ele aí, conversando no chat aí, falando as mãos que eu tenho e tal, né, devido a nossa simpatia aí de troca de mensagens aí, desde quando estava faltando quatro meses aí, como eu falei com vocês aí no vídeo anterior, tá certo? Agora temos um mini raise aí, um raise do Enix aí, conseguiu roubar os blinds, bem tranquilo. Agora a gente tem um detalhe nessa mão que é muito importante, tá? 12 cães vai subir 2.4 do TG ali. A gente tem Ás e Dama. Esse Ás e Dama, contra o range dele, é muito fraco, porque ele só limpou aquele 9-9, né? Então a gente tem essa informação. E ele deu aquele squeeze isolando de rei. Então a gente tem uma informação muito importante aí,
tá? A gente só paga, a gente não tribeta, a gente vai jogar passivo nessa mão, tá? Ele sai liderando, então ele apostou, dá o cibete aí, nesse caso, aposta quase metade do pote. Então a gente pensa, é muito difícil foldar esse ás e dama aí a princípio, a gente só paga, tá? Dobra o 9, pode completar um possível flush aí, um rei e dama, por exemplo, de paus para poder fazer o flush, tá? E ele faz uma aposta muito forte. Então ele fazendo uma aposta muito forte, eu não dou flush para ele, não dou full house, tá? É um ás com kicker alto. Então pode ser ás com rei, ás com dama, ás com valete e com a possível defesa para flush, tá? Para ele fazer esse ás, eu resolvo pagar. Caberia muito fold, né? Revisando depois, eu acho que eu deveria ter foldado essa mão, mas eu meio que fui até o fim. Então bate esse rei no river, não tem condição da gente estar ganhando aí essa mão, tá? Teria só ás e valete, ás e 10 aí, pra gente estar ganhando. Então empata com ás e dama, e ás e rei ele ganhou tranquilo, foi o que aconteceu, tá? Então às vezes a gente tem que prestar bastante atenção no estilo do nosso vilão para a gente fazer a nossa leitura de jogo aí. Então caberia sim o fold ali, quando teve aquele turn e ele deu aquela barrelada ali, uma aposta bem forte aí. Então a gente perdeu um stack considerável nesse momento aí, e é a hora de dar uma segurada no jogo, dar uma cadenciada aí, e mais tranquila aí para as próximas jogadas. Um raise do Enix, tranquilo, Robertson defende. Nesse bordo aí assusta bastante. Então Enix não resolve se betar. Robertson fica passivo na mão. O 2 não muda nada. Ele dá check ali. Enix também dá check atrás. Demonstra muita fraqueza. Robertson não apostou. Então Robertson também não apostou. Provavelmente não tem nada. Não tentou roubar. E o Enix vai fazer uma aposta aí. Nesse river aí. Que mostra muito valor. Então ele escondeu o valor desde o começo da sua mão. Ele fez um raise e tentou induzir o Robertson aí um possível blefe aí, mas não conseguiu, tá? Bem tranquilo aí essa análise aí. Takeaway abre um raise, roubou os blinds, tranquilo, passou, não teve ação. Agora a gente tem 6 e 7 suited, é uma mão interessante também, mais um embate aí com o Good Fit, que ele vai abrir essa mão. Robertson vai foldar. E ele vem de novo. Ele vai fazer 3x aí, 3 blinds. A gente vai jogar em posição, que é uma mão que tem uma certa defesa. Eu vou segurar, eu ia tribetar essa mão para fazer aquela mesclagem de valor e blefe, mas eu resolvi jogar em posição aí, que a gente acerta bastante aí com essa mão aí. Então a gente acertou aí o terceiro par. Temos a backdoor de flush, né? Flush em ouros, e temos a broca do 9 aí. Então ele faz um size bem alto. Pode ser que ele acertou esse 10, pode ser que ele acertou o 8, mais e 8, por exemplo, um 10, 10 e alguma coisa. Pode ser que ele tenha duas cartas de espadas, né, acima, um valete, um rei ou uma dama aí na mão. Bate o ás, assusta, ele dá check. A gente dá check atrás, a gente pode até tentar blefar em cima desse ás, mas eu resolvo não blefar. Então, se eu tivesse blefado nesse ás, a gente não ia conseguir comprar esse ás, porque ele dobrou nesse river. Então, não tem muito ás na nossa mão, já que a gente jogou de call pré-flop. Então, não tem tantos ases na nossa mão. Então, a gente não consegue fazer essa linha de raciocínio. Então, ele sai liderando, né? Ele sai apostando aí nesse river aí. É uma aposta bem baixa, tem quase 16 blinds lá, e ele faz 4 blinds, é 25%. Então é um call tranquilo, né, que não compromete aí o nosso stack aí, tá certo? Mas a gente tem que conferir aí para saber também e pegar informações aí do nosso vilão aí, como a gente está jogando em posição. Então é um alvo aí para se explorar, já que ele é um jogador muito bom. Então quanto mais informação a gente tiver, né? Então a gente deve pagar essa aposta aí. E ele tinha um 10 e 4 off, então ele jogou bem agressivo aí.
Se a gente tribeta pré-flop, provavelmente a gente tinha puxado e não tinha perdido essas fichas, tá certo, galera? Então é essa avaliação que a gente faz. Ele faz um raise aí agora do botão, bastante ação aí. Quando você tem 6 pessoas na mesa, aumenta bastante a sua jogabilidade, você joga mais mãos mesmo. Então ele fez o raise, puxou, bem tranquilo. Agora a gente tem 5 e 4 suited. Como a gente tomou uma fatiada, eu resolvo não participar dessa mão. Caberia um raise aí, bem tranquilo, tá? Mas eu resolvi não participar, já que estamos com 40 blinds e temos o segundo pior stack da mesa. Agora a gente tem 10-10. Good Fit pode abrir aí por blefe. E eu penso na jogada aí, o que, que eu vou fazer. A gente pode tribetar, a gente pode só pagar, mas eu tribeto essa mão, tá? A gente precisa puxar mais fichas aí, proteger um pouquinho a nossa equidade mesmo. Então eu tribetei querendo o call aí, faço 3.1 aí em cima do raise inicial dele, para isolar também, porque eu não quero envolver Enix e 12 cães, porque eles podem pagar com valete, dama, rei na mão, com ás, e bate o ás, né? Então a gente tem um par, bate o ás, dá uma assustada. Não tem o porquê eu apostar, a gente pensa em apostar, mas se eu aposto e tomo uma volta, eu tenho que largar o meu 10-10. Então eu torno a equidade. Essa é uma jogada de nem valor e nem blefe, então por isso eu não posso apostar. Com a dobra do 4, ele sai liderando. Então, não tem 4 na mão dele, né? Eu não vejo 4 na mão dele. A gente pode ter o Ás sim, pode ter pares na mão, que ele sai liderando, tá? Para tentar comprar esse Ás, igual ele jogou aquele Ás e 8 daquela vez. Então, não vejo motivo para mim postar nesse River também. Então, vocês viram aí que foi um cooler 9-9 contra 10-10. Então, se a gente aposta nesse River e toma uma volta, a gente é obrigado a largar esse 10-10. Então, às vezes, não é nem a sua estratégia aí. Se você apostar para saber onde está o seu adversário, é uma forma ruim, né? Então, de acordo com os conceitos aí do curso, a gente não pode apostar com esse 10-10 quando bate o AIS aí, tá certo? Agora essa mão aí é uma mão que eu gosto muito, é a minha mão favorita, que é o 9-7, nessa mesma disposição, 9-7 off. Então eu abro para fazer um movimento, né? Abro do UTG, que demonstra muito valor, para tentar eles fazerem um range em cima da minha mão, né? Então a minha posição me protege, independentemente das minhas cartas. Como eu acabei de puxar um pote, então eu vi a necessidade de fazer um raise aí. O Akari vai ficar bravo comigo, mas às vezes eu faço algumas jogadas mais engraçadinhas assim. A gente toma uma volta do Enix, não tem como, a gente tá ganhando, não tem proteção. Se fosse um 9-7 suited, por exemplo, até poderia defender, pagar aí, né, para acertar alguma coisa aí, para ficar com brocas, flush draws aí e tal. Mas é meio sem defesa, poucas fichas também, então a gente vai ser bastante explorado aí por estar fora de posição. Então eu resolvo abandonar a mão mesmo. Era só um movimento. Agora a gente tem dama 10 off, mais um blind war, ele limpa, então eu vou acompanhar só, vou jogar passivo nessa mão. Ele sai liderando aí, faz um blind de aposta, a gente vai só pagar, mais uma situação, a gente tem o segundo par. Apesar de ser um blind war, é considerado valor, se eu faço um tribet e ele me volta, eu tenho que largar o meu segundo par. Nesse momento a gente é agraciado com o segundo par, mas também cabe sequência na mão dele. Cabe 2 pares na mão dele com dama valete, por exemplo. Então a gente não pode tribetar essa mão também. Então, por se tratar de um jogador muito bom, a gente vai jogar mais passivo nesse momento para preservar a equidade da nossa mão. A gente só paga. E aí vem o River, que é um 3, que é um blank total, não muda nada o cenário, né? Então ele pode ter sequência, igual eu falei, pode ter uma trinca de 2, né? O Dama e Valete pode ter ficado na broca, um mais high aí, ele resolveu não apostar. Então ele não demonstra força, tá? E aí eu vou fazer uma aposta que eu quero que ele pague. Então eu faço uma aposta baixa, querendo que ele pague,
né? Eu poderia polarizar, fazer um overbet, por exemplo, para tentar tomar o call do valete, ou da dama, ou do 10 com alguma outra carta. Então eu não consegui enganar ele, tá? Eu não consegui enganar ele. Então, se eu tivesse polarizado a ação, tivesse feito uma aposta acima do pote, por exemplo, poderia tentar enganar ele pensando que fosse um blefe. E a gente tinha muito valor nesse caso aí. E assim encerra a segunda parte da nossa mesa final aí. Curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos, deixem um comentário aí, é muito importante pra gente. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, obrigado, um abraço a todos.